Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem. Aqui é pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, para trazer uma palavra do coração de Deus para o coração de todos nós. Meus amados irmãos, quem é que tem a última palavra na sua vida? Quem é que dá o recado de qual é o sentido da sua vida? Olha, eu posso dizer para você que não é a dor, não é o sofrimento, nem a morte que tem a última palavra na sua vida. A última palavra da nossa vida, ela vem dos lábios de Jesus, nasce no coração do Pai e nos aponta para um caminho novo. Nesta noite, eu quero que você pense sobre o valor de você estar na presença de Deus, recebendo de Deus uma palavra de esperança, uma palavra de nova chance, de um novo nascimento, de um novo começo na sua vida. Nós vamos meditar hoje sobre a ressurreição de Lázaro, como que essa palavra tem a falar grandes coisas para o nosso coração. Hoje, a nossa mensagem da série Recomeços, essa bênção da gente poder começar de novo na presença de Deus, a bênção que Jesus nos dá de ter uma nova chance, ela vai estar baseada na experiência de Lázaro. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, que achavam que a morte era a última coisa, a fronteira da experiência delas, dele, na presença de Deus. Mas Jesus, ele não permitiu que nem mesmo a morte pudesse ser a última palavra. Eu queria que você acompanhasse comigo, então, a leitura da palavra de Deus, da narrativa desse episódio, que fala sobre ressurreição. Ressurreição. Você sabe o que é ressurreição? Eu gostaria de convidar você a conhecer a história de Jesus e a ressurreição de Lázaro. O texto é longo, é todo o capítulo 11 do Evangelho de João, mas eu queria ler aqui nesse momento pelo menos 2 versículos que dão uma ideia central dessa narrativa. São os versículos 25 e 26 de João, capítulo 11. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus falando para a irmã de Lázaro. Jesus falando ao coração da gente. A gente que se depara a uma lógica da morte, a exercícios de poder que nos levam a experiências de morte. Como diz um filósofo recente africano, é como se houvéssemos não uma biopolítica ou um cuidado com a vida, mas uma necropolítica ou um cuidado em fazer morrer. E talvez a gente perceba que toda essa dinâmica da estrutura do poder visam exatamente arrancar de nós um esforço que seria uma espécie de um sacrifício para a gente viver de uma maneira em que a gente não se sente dignificado. Como se estivéssemos mortos, mas andando sobre a terra. Ou, como o Evangelho diz, mortos em nossos pecados, mortos em nossa maldade, vivendo uma vida longe de Deus, mas o Senhor nos chama para uma vida autêntica. Olha, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a última palavra sobre a nossa dor, sobre a nossa perda,
sobre o sofrimento, nossa luta, não é a morte. Não é a morte. Mas é a afirmação da vida que vem dos propósitos de Deus, da mensagem de esperança que encontramos no Evangelho. Esse é o milagre da ressurreição, que nos leva a experimentar uma nova vida, vida que vai para além da vida, vida que esteja para além de todas as nossas expectativas, de tudo aquilo que a gente acha que é bom, que todo mundo diz que é para o nosso bem-estar, mas aquela maneira do Senhor nos restaurar a vida, de nos dar nova vida, de nos fazer sair desse estado de morte para vivermos uma vida, é aquilo que nós precisamos para hoje. A história, a narrativa do milagre da ressurreição de Lázaro é um sinal vivo do poder de Jesus como o Messias enviado para trazer vida aos homens. Ele é o enviado de Deus para trazer vida plena a toda a criação. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus ressuscitou Lázaro para poder revelar que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele declarou para Marta, que era a irmã de Lázaro, que estava ali presente, essa palavra de que ele é a ressurreição e a vida. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida. É aquele que faz o impossível se tornar possível. É aquele que traz vida aonde não há vida. É aquele que dá esperança onde não há mais esperança. Jesus, então, ele dialoga com aquelas mulheres, Marta e Maria, para poder dar a elas o sinal da esperança de uma vida nova, abundante, triunfante na presença de Deus. Essa narrativa, ela traz isso de inédito. Um aspecto tão importante da doutrina cristã não foi revelado a teólogos, não foi revelado a estudiosos da lei, das escrituras, mas a duas mulheres que estavam sofrendo com a perda do seu único irmão. É nessa experiência de revelação de Deus que nós vamos encontrar as maiores lições de Jesus sobre a vida. Jesus, então, ele apresenta que a ocasião da dor, a ocasião do sofrimento é aquilo que nos traz a esperança de algo que pode nos trazer novo alento. No Evangelho de João, capítulo 11, nos versículos 3 e 4, se você fizer a leitura de todo o texto, você já vai encontrar a narrativa de João dizendo: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Lázaro estava doente, Lázaro estava com uma enfermidade. Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso de João, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Ou seja, a doença não é a última palavra. A morte não será a última palavra sobre essa doença. Essa doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Sabe quem tem a última palavra sobre essa doença de Lázaro?
sobre essa aflição dessa família, sobre a angústia de Marta e de Maria. Sabe quem tem a última palavra? É Jesus, o Filho de Deus, que vai ser glorificado sobre essa luta que eles estão passando. A ressurreição de Lázaro, então, meus amados irmãos e irmãs, é a oportunidade em que Jesus manifesta alguns aspectos relacionados ao modo de Deus cuidar da vida. Há três aspectos que ali nós encontramos nesta narrativa. O primeiro é aquele que diz que Jesus tem o poder sobre a morte. Jesus se apresenta como quem tem poder sobre a morte. No versículo 13, encontramos a seguinte afirmação: Jesus tinha falado de sua morte. Ele não estava tão somente se referindo à morte de Lázaro, mas afirmava que a morte de Lázaro era uma metáfora, uma representação do que aconteceria com ele mesmo. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono, como se Lázaro estivesse dormindo. Há um outro aspecto que chama a atenção. A morte não é o fim da vida, segundo a palavra de Deus. Jesus lembra aos seus discípulos que, na verdade, Lázaro havia morrido. Ele primeiro tentou dizer que não, que era apenas um descanso, mas ele diz: olha, minha gente, olha, meus amigos, Lázaro de fato morreu, mas o nosso amigo está adormecido. E eu vou até lá para acordá-lo. Olha que palavra interessante. Eu vou lá para fazer o poder de Deus se manifestar na vida dele, porque quem tem a última palavra não é a morte, mas é a vontade de Deus sobre a vida daqueles a quem ele quer bem. E o terceiro aspecto que essa narrativa lembra para a gente sobre a relação de Deus com a vida é o fato de que Jesus age sobre a vida. Ele não age sobre a morte. Ele não age sobre as coisas inertes. Ele age sobre a vida e faz isso para despertar em nós a fé. É para isso que ele age sobre a vida. É para isso que ele age sobre sua doença, meu irmão, sobre o seu sofrimento, sobre sua luta, sobre o seu luto, sobre as suas dores. No versículos 14 e 15 diz assim: então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. E nós vamos até ele, então, agora. E ele, então, parte numa jornada para encontrar-se com a família de Lázaro. Jesus estava mais ou menos a uns 3 quilômetros da cidadezinha onde morava Marta, Maria e Lázaro, que era a cidade de Betânia. 3 quilômetros. Mas mesmo assim, ele levou dias, uns 2 ou 3 dias até chegar lá. Ele caminhou até chegar ao lugar quando Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Quando Jesus, então, chega a Betânia, Marta foi logo ao encontro. Nós sabemos quem é Marta pela narrativa de Lucas, quando Jesus visita Marta e Maria na casa. Era uma casa onde ele gostava de pousar, porque ele era muito bem tratado. E Marta era uma pessoa ocupada, cuidadosa, atenciosa, e ela queria oferecer a Jesus o melhor banquete. E ela também queria a atenção de Jesus. Então, Marta corre ao encontro de Jesus,
é a primeira a encontrar Jesus e quando ela está face a face com Jesus, ela reclama. E reclama com razão. Eu acho que nós faríamos a mesma coisa. Nós também haveríamos de declarar: se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você estivesse com a gente, não teria acontecido essa tragédia na nossa casa. Mas aí Marta dá uma paradinha. Ele diz: eu sei que o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. Ela não sabia o que estava pedindo. Ela não pediu a ressurreição do irmão, mas ela sabia que Jesus era capaz de fazer uma coisa extraordinária para o consolo daquelas irmãs naquele momento. É aí que Jesus diz que Lázaro iria ressuscitar. É Jesus quem dá esse alento. Olha, o seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta fica assim: olha, eu sei, lá no dia do juízo final, lá quando chegar o fim, todos nós vamos ressuscitar. Era a teologia judaica da época, baseada lá no livro do profeta Daniel, que todos haveriam de se apresentar diante do tribunal. Isso todos nós vamos passar por isso. Era o que Marta imaginava. Ela, então, começa a dialogar teologicamente com Jesus. E Jesus, então, afirma para ela sobre essa crença na ressurreição, essa crença na ressurreição escatológica é apenas um vislumbre do poder de Deus sobre a vida. E o interessante é que Marta duvidou que Lázaro iria ressurgir dos mortos naquele momento. Marta seguiu duvidando até o último instante. Mesmo assim, ela foi chamar Maria. Foi em casa e disse: olha, Jesus está aí. Maria não pensou duas vezes. Ela saiu correndo antes de qualquer coisa e todo mundo ficou apavorado porque Maria estava inconsolável. Chorava, chorava, chorava por causa da morte do irmão. E quando ela soube que Jesus estava chegando, todo mundo pensou que ela ia entrar em desespero, que ela correu apressadamente. E quando ela se encontra com Jesus, ela também reclama. Claro, tem uma dor, tem uma aspiração, tem um sofrimento que precisa ser apresentado diante de Deus. Ela também diz para Jesus: se você tivesse aqui, se você tivesse conosco, isso não teria acontecido. E ele vê a dor, o sofrimento daquela família. Ele se compadece de Maria. E diz o evangelista João, no menor versículo da Bíblia, uma pequena frase que descreve um grande sentimento. É o versículo de número 35, o menor versículo da Bíblia, que diz: Jesus chorou. Que mensagem desse versículo! Que expressão de sentimento! Que diz que o Senhor dos Senhores chorou com o nosso choro por causa da dor de gente como a gente. Ele chora diante do nosso sofrimento. Ele sente a nossa dor. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos. Jesus, Deus, o nosso Pai, toda a Trindade, chora com a nossa dor, meus amados irmãos e irmãs. E isso foi uma demonstração do cuidado de Jesus sobre aquela família. João acrescenta no verso 36. Os judeus disseram: veja como
ele o amava. Quando Jesus chora pela nossa dor, quando o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos, quando Deus, o Pai, se compadece da gente, é para a gente entender, olha como Deus nos ama. Olha como Jesus nos ama. Olha como o Espírito de Deus nos ama. Os judeus eram pessoas que tinham uma compreensão teológica dessa misericórdia divina. E naquele grupo que estava ali, havia pessoas que duvidavam de que houvesse um amor tão grande que fosse capaz de livrar alguém da morte. Os judeus esperavam um sinal de que o Pai tinha enviado o Messias. E havia vários sinais que poderiam acontecer. Os cegos veem, as doenças serem curadas, os leprosos serem curados, os paralíticos andarem. E havia ainda a promessa de que um dos sinais seriam os mortos serem ressuscitados. O ato da ressurreição era uma mensagem viva de que Jesus era o Messias enviado de Deus de verdade. E para aqueles judeus que estavam ainda duvidando se Jesus era o Messias de fato, aquela seria uma mensagem poderosa para que eles pudessem crer no amor, na misericórdia de Deus. O ato da ressurreição de Lázaro em si serviu como uma mensagem viva do poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. Há 4 mensagens que Jesus deixa para os judeus naquela época. Mensagens que servem para toda a humanidade. Quais são essas 4 mensagens sobre o poder de Deus agindo sobre a vida e a morte? A primeira é que Jesus é aquele que restaura a vida. Jesus restaura a vida. Ele abre portas onde não há portas. Ele aponta caminhos onde não há caminhos. Ele acrescenta vida onde não há mais vida. João, capítulo 11, verso 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus aponta a glória onde não há glórias. Jesus restaura a alegria onde só há tristeza. Ele tem o poder de restaurar a vida. A segunda mensagem é que Jesus é aquele que tem autoridade para nos livrar do poder da morte. Essa morte que nos aniquila, que tira o nosso ânimo, que tira a nossa dignidade, que nos destrói como pessoas. Tanto é que na experiência de chamar Lázaro para fora do túmulo, ali ele está exercendo o seu poder de dizer: Lázaro, vem para a vida. Ele está dizendo para você, meu amigo, minha amiga, vem para a vida que eu tenho para você. Sai desse ambiente que lhe degrada, que tira a sua dignidade e vem para a vida. Vem para a vida. João 11, 43, lembrando essa palavra para Lázaro. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Ele está dizendo o seu nome agora e dizendo para você: venha para fora, sai dessa fossa que você está, desse buraco que você se encontra, desse ambiente de desânimo e de frustração e venha para a nova vida que eu tenho para você. A terceira mensagem é de que Jesus é aquele que nos chama para celebrarmos a vida
juntos e juntas. É interessante o registro de João, no capítulo 12, no versículo 9, a gente vai encontrar os judeus procurando Jesus. Mas só que eles não vão para ver Jesus somente. Eles vão para ver Lázaro, que era aquele camarada que saiu de dentro de um sepulcro, de dentro de uma tumba, como se fosse uma múmia. Diz a narrativa que Lázaro saiu de dentro do sepulcro envolvido em panos atados sobre o seu corpo, sobre suas pernas, sobre o seu rosto, como se ele fosse uma múmia ambulante. E eu sinto aqui o grau de pavor quando as pessoas narraram vendo aquela pessoa que estava ali 4 dias enterrada, que já deveria estar cheirando mal, e as pessoas verem aquele homem restaurado, com uma nova feição, com um novo olhar, uma nova disposição de viver. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que a gente saia desse lugar de perdição, de desânimo, de dor que a gente está, para a gente juntos e juntas dizermos para o Senhor que somos novas criaturas. Os judeus começaram a procurar Jesus por causa de Lázaro também, porque Lázaro era o símbolo da vida, era o sinal de que aquela vida era possível, e eles queriam aquela vida que Lázaro estava vivendo. Nós, meus amados irmãos e irmãs, precisamos permitir que a nossa vida pessoal sirva de motivo das pessoas procurarem Jesus, de se inspirarem com a gente. Olha que vida maravilhosa, tem o Irênio, tem a Maria, tem o José, tem o Joaquim, tem a Teresa. Que maravilha de vida que eles têm. Eu quero ter a vida que eles têm. Eu quero ser cristãos como eles são. Lá no versículo 9 do capítulo 12 diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Olha, que eu vim na igreja não foi só para ver Jesus. Eu vim para ver o Irênio, porque o Irênio é um cara tão legal. Eu vim para ver a Maria, porque a Maria é uma pessoa tão cheia de vida. Eu vim para ver o Antônio, porque o Antônio é um cara tão cheio de vida. Estou falando nomes hipotéticos aqui, mas eu podia falar o nome do pessoal da nossa igreja, que é isso. Eles vieram para quê? Vieram para ver gente que tem vida. Não para ver Jesus só, mas para ver a gente vivendo a nossa vida. A quarta mensagem é aquela que diz que Jesus é quem nos interpela a crermos nas promessas de vida que Deus tem nos dado em sua palavra. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, se cremos num Deus de promessas, devemos demonstrar isso com a nossa maneira de ser. Será que a vida que eu tenho vivido, que você tem vivido, corresponde à promessa de vida que o Senhor tem preparado para nós? João capítulo 11, verso 27 diz assim: Maria lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu creio. Eu creio que Jesus é poderoso. Eu creio que o Senhor pode. Eu creio que essa nova vida cabe em mim, que a tua promessa é para gente como eu. Amém? Para a gente encerrar essa reflexão, meus irmãos, quero lembrar mais uma vez: a morte não é a palavra final sobre a nossa vida. Quem sabe aí você está passando por um momento de angústia, de depressão, de desânimo, e pensando que só a morte pode resolver o seu problema. Não, meu irmão, não, minha irmã. A morte é uma realidade
que todos nós haveremos de passar algum dia. Eu vou passar, você também poderá passar. Uma vez dando aula sobre a certeza da morte, numa aula de filosofia, eu dizia, olha, eu vou desejar uma coisa para vocês, que vocês morram. Porque morrer é parte da vida. É assim que nós somos, nós vamos passar por isso. Mas nós não vamos olhá-la como uma tragédia, como um ponto final da nossa experiência como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia tem um hino de vitória, um hino que fala sobre a realidade da morte, mas a vitória que está planejada sobre ela. Esse hino se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 55 a 57. Eu quero deixar esse hino para você entoar no seu coração durante essa semana, pensando no privilégio que Deus nos dá de termos uma nova vida, de podermos experimentar algo novo, uma nova chance, um novo começo diante das lutas que temos passado. O texto diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesta hora. Coloque diante de Deus a sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, nesta hora nós queremos agradecer pela tua bondade, pelo teu favor. Agradecer, ó Deus, pela tua promessa de vida. E mesmo que estejamos angustiados, desanimados, achando que tudo aquilo que nós podemos ter feito já se passou, que não há mais sentido para continuarmos vivendo, que o Senhor restaure a nossa alegria de viver. Traga para nós um novo sentido para a vida. Que o Senhor nos ressuscite para a vida que o Senhor tem preparado para nós. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, mas nós chegamos ao final da transmissão da mensagem e queremos fazer nosso momento de intercessão. Esse momento é muito importante, porque nos ajuda a compartilharmos nossas dores, nossas lutas. Queria que você escrevesse aí nos comentários ou no chat que está aqui bem ao lado, né, que você que está assistindo neste momento, ao vivo, pode escrever no chat. E você que está nos assistindo depois da transmissão, pode escrever aí nos comentários, aqui embaixo, nos comentários. E será importante, porque todos nós que pudermos ler, nós que somos cristãos, nossos irmãos de nossa igreja, vamos orar uns pelos outros. Estamos começando o ano de 2023 e queremos relembrar os nossos pedidos permanentes, não é? Orar pelas nossas famílias, a vida da nossa irmã Ilva, a vida de nossa irmã Daileide, sua saúde, também a Thaís, que está esperando um bebê, que Deus abençoe esse período de gravidez, a vida também da Valéria, nossa irmã em Cristo, nas suas lutas de saúde. Sabemos que ela está preparando-se para uma cirurgia e é uma luta grande que ela está passando. Vamos orar por ela, pelo seu marido, Vanier Oliveira, a sua filhinha, Maria Alice, e a sua mamãe, a irmã Josefa, que também é uma companheira nossa, que está sempre nos assistindo, sempre nos acompanhando aqui. Quero também orar, pedir oração pela vida da nossa irmã Cristina, nossa querida irmã, e temos sentido muita falta dessa convivência nesse período de transição que estamos passando. Mas já vai passar, em nome de Jesus. E quero pedir a vocês que orem pela minha saúde. Estou fazendo um tratamento, terminei os exames nesta semana, já tenho as consultas marcadas, e orem por isso. Talvez eu tenha que passar por uma nova cirurgia bem brevemente, mas sabemos que Deus está no controle, é para o bem,
e que Deus nos ajude a passar por esta fase. Olha, meus irmãos, tem sido uma experiência a cada dia a gente saber que Deus está conosco, nos fortalecendo, abrindo portas e nos dando sua graça. Feche seus olhos, fale com Deus e interceda por esses pedidos. Mesmo que você não tenha escrito o seu pedido, nem nos comentários, nem no chat, eu quero que você feche os seus olhos agora e ore pela sua própria vida. Eu sei que você tem necessidades. Quem sabe tem alguém desempregado, alguém endividado, alguém com problema nos relacionamentos, alguém que passou pela perda, alguém que passou pela enfermidade ou está passando. Então, ore pela sua vida. Feche seus olhos, fale com Deus. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Quero te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E nessa jornada do ano de 2023, que o Senhor nos dê força e coragem para podermos atravessar mais um ano debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. E lembramos, ó Deus, dos nossos irmãos em Cristo, a vida e a saúde da nossa irmã Ilva, também, ó Deus, a família e a vida da nossa irmã Cristina, ó Deus, a vida da nossa irmã Daileide, e agora, muito especialmente, a vida da Thaís e o bebê que ela está esperando, que o Senhor dê força, dê um tempo bom para ela poder passar por essa gravidez com saúde e o seu bebê vir à luz, ó Deus, trazendo alegria para aquela casa. Quero te pedir, ó Deus, também pela vida da Valéria, Senhor, o seu tratamento. Põe a tua mão, ó Deus, de poder sobre a vida dela, sobre a vida do Oliveira, da Maria Alice, da Josefa, sobre esse lar, ó Deus, que tem abençoado tanto a vida de nossa igreja. Também quero te pedir, ó Deus bendito, pela vida da Aline, do Sandro, da Késia. Ó Deus, abençoe, ó Deus, esses nossos queridos. Abençoe também, Senhor, a nossa casa, minha vida especial, minha saúde, Senhor. Opera, ó Deus, aquilo que o Senhor quiser na minha vida. Estou pronto, ó Deus, para receber do teu cuidado, do teu favor sobre mim. De modo especial, ó Deus, abençoe nossa igreja. Abençoe, Senhor, para que possamos retomar nossas atividades presenciais, de maneira que nós possamos, ó Pai, dar continuidade ao projeto do Senhor que o Senhor tem para nós. Guarda-nos, ó Deus, dirige-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quero agradecer sua companhia. No próximo domingo, continuaremos com nossas atividades virtuais. Pela manhã, às 10 horas, estudo bíblico à distância. Estamos estudando sobre ministério cristão, sobre como servir na igreja. O curso chama Servir, Compromisso de Servir a Cristo. Nesse mês de janeiro, todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui no canal do YouTube. E continuaremos às 18 horas com a nossa série de mensagens Recomeços, a bênção de poder começar de novo. Vamos falar mais uma dessas experiências que a palavra de Deus nos apresenta, de conhecermos uma nova maneira de viver, um novo ânimo, uma nova disposição de colocar a nossa vida debaixo dos cuidados divinos. Amém? Deus o abençoe. Um bom restinho de domingo. Uma boa semana para todos e todas.